Olá, pessoal. Vitória Dias aqui e hoje, como sua amiga, eu vou compartilhar como está sendo a experiência recebendo a ressonância harmônica. Eu estou recebendo desde o dia 12 de junho e hoje é dia 25. Então, eu estou uns bons dias aí já, pelo menos 2 semanas, recebendo a ressonância. Nem parece, eu acho que, gente, não é tanto tempo assim, né? Pouco tempo de. Meu Deus, parece que é muito mais do que isso. E eu vou começar já contando que eu recebi o e-mail com o link para começar a receber a minha ressonância, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois que eu fiz o pedido, que eu preenchi todo o formulário e tal. E aí fiquei no aguardo, esperando a minha ressonância, enquanto ela estava lá na minha caixa de lixo eletrônico. Então eu fiquei lá sem verificar e simplesmente esperando. Coincidência ou não, eu cheguei a fazer o pedido antes de uma amiga, só que a gente começou a receber juntas, no Dia dos Namorados. Então, eu achei muito sincrônico e achei que realmente fosse a data ali mais propícia para, enfim, para receber a ressonância, né? E assim comecei. Eu já estava doente, estava começando a ficar doente, fisicamente falando, estava com uma gripe vindo, uma sensação de mal-estar no corpo. Então, assim que eu comecei a receber a ressonância, foi se agravando. Então, eu comecei realmente a entrar naquele processo de resolver a questão, né? Que a gente dá aquela piorada e depois a gente consegue melhorar, né? Então, assim, eu potencializei muito mais, eu acho, o nível de aceleramento para resolver essa questão física no meu corpo, né? Então, aconteceu ali de eu ficar uma semana inteira doente, com altos e baixos e sonhando muito. Gente, durante aquela semana, a primeira semana, não é possível, eu tô mais de 2 semanas recebendo a ressonância. Eu acho que eu peguei um pedaço de uma semana, uma outra semana inteira, e agora, sexta-feira, tô finalizando a terceira semana. Mas no total, dá aí em torno de 15 dias, quase. Daqui a pouco dá 15 dias aí. Então, enfim, né? É doideira essa questão do tempo, ele é muito relativo mesmo. E aí, gente, na primeira semana, eu não estava me dando conta dos processos que estavam acontecendo, porque eu estava doente, meu corpo estava super debilitado, eu fiquei, sabe, não era a vibe que eu gostaria para a primeira semana recebendo a ressonância, né? Eu queria estar recebendo a ressonância em processo meditativo, né? Enfim, criei ali todo um cenário perfeito para receber e eu estava super agravada, super doente, não tinha vontade de fazer nada. Recebi a ressonância, mas aquela dor realmente tomava conta do meu corpo, então eu não conseguia nem agradecer o fato daquilo estar acontecendo, né? Porque era algo que eu queria há muito tempo, muitos anos, talvez desde a minha adolescência, né? E aí, finalmente, eu consegui escolher acessar essa ferramenta, fiz os passos necessários para isso acontecer. E aí, na primeira semana, tô lá doente, enfim, xoxa, capenga. Então, foi uma semana bem desafiadora. Eu e a minha namorada, a gente dorme juntas, as duas estavam doentes, as duas estavam agravadas. Então, foi um processo bem desafiador para mim. Só que uma coisa curiosa, a gente sonhou muito, tanto eu quanto a minha namorada. Eu sei que somente quem está recebendo a ressonância harmônica está recebendo a ressonância harmônica. É intransferível, né? É feito para você. Porém, eu acredito que fazendo esse desenvolvimento pessoal, estaria eu ali também influenciando a pessoa com quem estou ali dormindo lado a lado, né? Então, deve ter tido alguma influência nela também. Ela teve sonhos bem catárticos, né? E eu tô falando de uma pessoa que não acredita muito nessas coisas, tem uma visão mais materialista da vida, mais racional. Então, de fato, não é uma pessoa que não acredita, né? Mas é uma pessoa que não traz muito isso para a vida, não trabalha muitos conceitos disso na vida. Então, a pessoa é mais racional, mas ela até acredita que essas coisas acontecem, né? Essas coisas existem. Então, durante aquela semana, os sonhos que ela teve, ela contava e eu percebia o teor catártico daqueles sonhos, né?
eram situações ali de culpa dela que estavam é, sendo remontadas nesse inconsciente de forma a mostrar para ela mesmo, né, a lidar com aquela situação. Teve um sonho que ela teve, um dos sonhos que ela teve, que ficou muito claro para mim o significado. Para ela, enfim, era uma situação muito nada a ver o sonho, e aí eu fui remontando, né, que eu entendi o que que o inconsciente estava tentando trazer. Eu sou psicóloga também, acho que isso influencia, mas como buscadora mesmo de consciência, eu acredito que seja uma colaboração. Então, quando ela foi falando, eu, putz, captei aqui a mensagem, falei para ela e nem achei que aquilo estava dando um efeito ali enquanto eu estava traduzindo, até porque eu pensei, ela pode nem acreditar que seja isso. Aí fui remontando algumas coisas que aconteceram na vida dela, e aí ela começou a chorar. E ela chorou muito. Pegou nela de uma forma que eu não esperava ali, né? Então, aquilo me surpreendeu de verdade. E aí eu tive muitos sonhos comigo, né? Sonhos, gente, que nem dá para acreditar que eu tive esse tipo de processo assim de limpeza. É porque eram paradigmas que eu tinha muito rígidos, né, sobre lutas que eu fazia, né, internamente e também externamente, a fim de trazer consciência para as pessoas a respeito de alguns comportamentos que a gente tem com os animais, com o planeta. E aí foi onde eu percebi que eu estava gerando um julgamento, um processo distorcido mesmo, ao entrar dessa forma nesse tipo de situação. Então, acredito que em qualquer situação que fosse, eu estaria gerando ali uma distorção, mas eu estava literalmente no julgamento. E aí eu comecei um processo catártico de uma semana. Eu fiquei uma semana sonhando com várias situações das quais eu acreditava. E aí eu chorava, acordava chorando. É tão bizarro que eu escolhia filmes aleatórios, que eu falava assim, ah, eu quero, né, eu tava doente ainda também, então eu pegar, nossa, é muito louco porque parece que faz muito tempo isso. Foi agora, tipo, 2 semanas atrás. Eu tava escolhendo filmes, assim, na Disney Plus. Então, pegava qualquer filme aleatório para assistir. E o tema era exatamente o que estava acontecendo nos sonhos e o processo catártico que eu estava liberando. Então, tinha muito julgamento com a humanidade, com as pessoas, né? E não tem como a gente receber daquilo que a gente julga. A gente cria barreiras, né? Então, eu percebi que estava distorcido a forma como eu estava lidando com algumas situações. Então, ficou muito claro. Falei, ok, mas o que eu faço com isso? Porque eu ainda gostaria, é leve para mim fazer certas coisas, mas como que eu faço isso de uma forma alinhada, de uma forma que seja expandida de fato, que crie mais, né, para a vida dos animais, do planeta, para mim, para os humanos. O que vai criar mais, né? Então eu entrei em outra postura. Eu acredito que, de fato, o processo me ajudou a libertar, porque assim que aquilo se transformou internamente, o tema que eu estava trabalhando mudou. Aquilo já não me gerava culpa, não me gerava dor, é como, né, agora, eu estou vivendo isso agora, né, é como se eu só estou entendendo agora o que que eu faço, porque a gente muda o paradigma e a gente fica com uma memória ainda desse paradigma. A gente tem uma memória disso, assim. Fica claro para mim que eu pensava dessa forma e às vezes vem como um pensamento só. Parece que não tem aquela força de uma crença. Vem como uma memória e eu fico assim, tá, e agora, né? Como que eu substituo isso? E aí me vem muito assim a clareza do amor, realmente, né? De viver em amor. Não é eu deixar de viver coisas que eu acredito, mas é a forma como eu expresso isso para o mundo e a forma como isso realmente engrandece o meu ser e não me contrai, né? Porque eu estava num julgamento anterior que me contraía, onde eu não conseguia de fato me conectar com as pessoas, eu criava barreiras por esse julgamento. E, gente, eu não percebia, tá? São coisas que vieram de forma muito sutil, realmente, para eu conseguir trabalhar.
E claro que não era uma coisa assim tão exponencial, mas com certeza era algo que limitava para que eu pudesse receber mais da vida, do mundo, das pessoas, né? Então, esse foi um processo incrível. Só isso já foi assim, uau, uau. Uma coisa que eu faço há anos, uma coisa que tem me limitado há anos, que eu não tinha consciência, de repente aquilo eclodiu dessa forma. E aí tá, né, gente? Eu não fui anotando o que estava acontecendo, isso é o mais doido. Eu deveria ter anotado, eu deveria ter feito um diáriozinho, mas eu não fiz. Então muita coisa foi passando despercebida, até um momento em que eu comecei a falar no Instagram sobre isso. E aí eu fui resgatando algumas coisas e eu me dei conta que estava tudo muito potente. Tudo foi potencializado, desde a questão do corpo físico, aonde eu estava num processo de adoecimento, aí chega a ressonância, faz com que isso pipoque logo para que eu resolva. Então, eu tomei as medidas necessárias, fui tomar antibiótico, fiz todo o que era necessário. E antes eu estava procrastinando, estava ali uma coisa estranha no meu corpo, mas podia ser que demorasse muito mais dias para aquilo acontecer e ficasse num processo muito mais longo do que com a ressonância, né? Então eu senti que foi um processo de aceleramento, de potencialidade. Mas esse aí foi só a pontinha do iceberg, né? Eu realmente senti uma potencialização no meu campo de visão. É como se eu tivesse uma capacidade de enxergar muito mais do que eu via antes. Então, se antes eu estava limitada ali dentro de uma caixinha, enxergando só as coisas que eu acreditava e tudo mais, de repente aquilo se expandiu, que aí eu acho que é o mais curioso, porque vai desafiando a gente a de fato lidar com os nossos paradigmas, que a gente vai se observando e a gente vai entrando num desconhecido. É como se a gente fosse realmente desafiada a fazer certas coisas ou a viver certas coisas, porque literalmente o novo vai chegando. Então, assim, é um processo interno, literalmente é um processo interno, mas as coisas do externo a gente enxerga de uma forma diferente. É como se tivesse um potencial muito maior do que tinha antes. Então, assim, uma coisinha simples, de repente você enxerga um potencial naquilo que de fato traz assim uma alegria diferente, assim, uma coisa de nossa, uau, vamos entender isso aqui, vamos trabalhar nisso aqui. Então, claro, né, eu tenho outras ferramentas também que eu não é que eu vou misturando isso, mas é literalmente eu sentir que tá tudo conectado. Então eu tô ali trabalhando em alguma coisa, em alguma questão, com alguma outra ferramenta, né? Usando perguntas, usando o Ho'oponopono, conversando com uma amiga. Gente, tudo isso é uma troca energética e a gente tá fazendo o tempo todo. E aí, simplesmente eu entendi que tá tudo conectado. Porque você tá ali sonhando uma coisa. Aí você vai assistir o filme tá falando daquilo, se você tá disposta a enxergar, você vai ver que de fato as coisas elas têm uma conexão e elas estão tentando te mostrar algo que faz parte do seu universo. Então eu tô lá assistindo um filme, o filme é do mesmo tema do meu sonho, aí eu vou conversar com alguma pessoa, pode não ser que na minha conversa com a pessoa o tema seja o mesmo, mas naquela conversa parece que algo muito grandioso tá ali também. Então a gente começa a experienciar as coisas de uma forma diferente. É literalmente uma conexão com as coisas, uma conexão. Eu acho que antes eu me sentia desconectada, eu sentia que tinha assim. E agora é o tema que eu estou trabalhando, gente. Eu tô percebendo que eu tô trabalhando em temas, porque talvez seja assim que eu tô entendendo, assim, compreendendo a situação, porque literalmente vai surgindo um monte de coisa a respeito do mesmo tema e os meus sonhos, eles vão trazendo isso, até que eu finalize o processo de cura em relação àquilo. Então, quando eu falo cura, gente, é um processo de limpeza, é um processo de você colocar consciência ali. Então, de fato, abraçar a sombra, abraçar as dores, os traumas envolvidos. E atualmente, eu estou trabalhando a questão da rejeição, que começou realmente com um sonho, pelo menos foi ali que eu me dei conta de que eu estava trabalhando isso. No dia a dia, já vai surgindo várias demonstrações, assim, clarificações do que
eu estou trabalhando naquele momento. Mas o sonho, ele realmente deixa muito claro, né? E no sonho, eu estava com pessoas que eu conhecia no passado, e essas pessoas na qual eu me senti de alguma forma ali rejeitada, e eram pessoas que eu até hoje tenho um sentimento assim de, de carinho por essas pessoas, de afeto mesmo, e essas pessoas estavam no meu sonho. E eu tentava me aproximar dessas pessoas e elas me tratavam mal, ou de certa forma tinha um certo distanciamento. E eu ficava ali no cantinho, toda, ai meu Deus, e foi muito claro para mim o sentimento desse sonho, né? O quanto eu me sentia com uma necessidade ali de pertencer, de me conectar, de ser aceita, de ser abraçada. E a sensação principal, que era assim, o sentimento de rejeição, era o sentimento de que era eu contra todas aquelas pessoas. Tinha outras pessoas ali no ambiente, mas as duas que estavam de fato ali, que eu olhava no rosto e eu conversava, eram essas duas pessoas. Mas eu tinha a sensação que tinha outras pessoas que fazia parte ali do mesmo grupo ali e que eu me sentia rejeitada também. Então eu ficava acuada, eu ficava com aquele sentimento de eu não tenho ninguém, que são ali feridas que eu tô trabalhando nesse momento. E aí, gente, tudo que vai chegando tá remontando essas questões, tá liberando, tá me ajudando muito. Cara, que doideira. É uma doideira, gente, mas é incrível. Aí eu vou assistir uma aula de uma professora, a professora, o que mais assim chama a minha atenção são destaques que vão me ajudar a trabalhar essas questões, assim, porque é como se, pô, você tá vivendo um monte de coisa, mas o que chama a tua atenção, sabe? O que expande pra você faz parte do seu universo, tem alguma mensagem ali que corresponde a você. Então eu tô observando muita coisa me ajudando mesmo, e é um sentimento de estar sendo abraçada. Eu acho que é assim que eu me sinto, como se eu estivesse sendo abraçada. E aí, quando você tá nesse sentimento, eu acho que só, não que eu não tenha sentido isso antes, em alguns momentos, mas como eu tô sustentando isso por um bom tempo, é diferente, né? Porque uma coisa é você sentir isso um dia ou outro, outra coisa é você sentir isso por uma semana direto. Já é um sentimento diferente, já é uma coisa assim, que tá acontecendo, né? Que eu tô bem dessa forma, né? Que é um sentimento, gente, de pertencer mesmo, de você estar sendo abraçada, como se você estivesse sendo amparada já. E é um calorzinho que a gente sente no coração. Então, quando a gente tá assim, é um, gente, não, é muito difícil o externo atrapalhar esse estado de espírito, né? Eu nem sei exatamente o que eu sei algumas coisas que eu pedi na ressonância, mas eu não lembro exatamente o que eu pedi e tal. Até quero resgatar para entender algumas coisas que estão surgindo, mas é um é um sentimento incrível de integração, assim. E dá até vontade de chorar falando sobre isso, porque é algo que eu sustentava por um tempinho, mas da forma como tá, realmente nunca aconteceu antes. Então, é diferente. E eu tô passando por outras mudanças também na vida, né? Eu tô passando por grandes mudanças que também traz ali alguns cortes necessários com o passado. Então, para isso, eu estava criando muita coragem, mas não estava conseguindo avançar. E com esse trabalho da ressonância harmônica, a gente consegue ter clareza mais rápido. Ai, gente. Eu vou ter que ficar, às vezes, me segurando aqui para não chorar. Eu acho que por eu ter colocado atenção nesse sentimento, né? Aí eu acho que deu uma ampliada aqui. Lembrar, né, o que eu ia falar. Eu esqueci, gente. Eu vou ter que pausar. Cortes com o passado, né? Tô fazendo esses cortes e, meu, todos os cursos que eu já fazia, todos os livros, né, que eu peguei para ler agora, estão me ajudando a resolver essa situação mais rápido. E eu tô achando muito curioso, porque é uma coisa assim que tava há muito tempo para acontecer já, não tava se desenrolando.
E aí, de repente, você ter a clareza, uma clareza, assim, uma. Eu tive clareza, gente, e olha isso, eu tive uma clareza. Tá fugindo as palavras. Ai, pra quem não sabe, eu estava recebendo a ressonância enquanto eu estava aqui. Ela acabou agora. Ela acabou agora e eu não sei o que aconteceu. Parece que eu. E. Ai, meu Deus. E se isso não é um presente, gente, é difícil a gente, de fato, conseguir se satisfazer com os presentes que a gente recebe, porque consciência é o maior presente que a gente pode receber nessa vida. E agora eu tô entendendo, né? Ler o livro Mentes Informadas é muito importante. Eu tô ainda no finalzinho do livro, não cheguei a terminar o livro até a última página, mas realmente, a gente precisa ler esse livro. Ele faz parte, assim. É claro que tem as partes ali do livro que fala o que você vai viver a cada mês, a cada. Eu até passei, eu não quis ficar muito entrando no que seria cada mês, porque eu entendo que com cada pessoa, que é o que lá tá escrito também, né? Cada pessoa vai receber num processo diferente, de uma forma diferente. Então eu não quis colocar uma definição na minha cabeça do que seria o processo. Então eu preferi passar algumas páginas em relação a isso, até para que eu vivesse isso na íntegra e tivesse o mais aberta possível, porque você pode receber todas as informações necessárias no primeiro dia, né? Só que estar no processo dessa da ressonância harmônica e o processo de recebê-la é de fato a gente estar se amando num grau, num nível que realmente muda o nosso estado interno, né? Então eu tô sentindo essa mudança no meu estado interno, na forma como eu vejo as coisas, que realmente é o que define as escolhas que a gente vai fazer e, consequentemente, o que a gente vai viver na nossa vida. Então, agora eu tô vendo mudanças se desenrolando, coisas que estavam para acontecer. Teve outra coisa também. Nossa, gente, teve uma coisa que eu nem vou poder dar muitos detalhes aqui, que eu quero que isso comece a acontecer tal, para divulgar um dia, daqui a alguns anos. Mas eu consegui que um sonho se realizasse. Um sonho. E foi de uma forma, gente, que foi fantástica. Eu percebi que nesse processo que eu ia fazer, eu consegui ter uma linha de raciocínio mais rápida para que isso acontecesse, né? Porque pensa assim, poderia ter vários caminhos para uma coisa acontecer. E eu tive a grandiosidade de acontecer da melhor maneira possível, de uma forma que eu nem esperava que fosse possível, eu nem esperava receber esse presente, e eu recebi um presente. Então, assim, daqui a alguns anos vamos descobrir o que é, mas assim, uau. E é muito prazeroso e ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de que primeiro a gente é um ser próspero e aí as coisas se desenrolam, né? É a gente ter esse sentimento de prosperidade dentro da gente, é o que de fato faz com que a materialização ocorra na nossa vida. Então, a gente não pode se dar o luxo de ficar pensando coisas negativas, se enxergando ali de forma vitimista nas relações, nas situações. É claro que a gente precisa responsabilizar as pessoas pelos seus atos, mas é a postura, é o sentimento, né? Se você entra ali num sentimento de angústia, que você volte rápido, que você volte logo, né? Sinta tudo o que você tem para sentir, coloque para fora, mas não escolha ficar no limbo, escolha sair do limbo, né? E eu acho que isso é fundamental. É uma postura interna, é uma postura interna que reverbera no externo. Eu acho que hoje eu falei bastante coisa já para vocês. Tive meus momentos de esquecimento aqui. E, enfim, é um processo maravilhoso para quem sentir esse chamado, realmente é incrível. Mas é um chamado que acontece no momento que tem que ser. Então, eu acredito que eu passei 15 anos, desde o meu primeiro contato com Hélio Couto, para começar a receber ressonância. 15 anos. Eu tenho 30 anos hoje, e com 15 anos no YouTube, 15, 16, eu lembro de estar rolando no YouTube e de ver algum trecho de um vídeo dele.
de escutar e falar, eu não entendi nada. Eu lembro, né, de eu pensar, não entendi nada. E aí, daqui a pouco, anos depois, eu começar a escutar e começar a entender. E aí, sempre me chamando, até o momento em que eu consegui estar disponível. Meu corpo está disponível, eu estou disponível. Consegui baixar barreiras para receber o melhor da ressonância, gente. Eu estou recebendo o melhor da ressonância. Maravilhoso. Um abraço, gente. E qualquer coisa, comentem aqui nos comentários, né? Sobre a tua experiência, sobre como está sendo para você e sobre se você tem interesse, né? Em dar continuidade também na sua ressonância. Eu venho para cá falar um pouco mais depois sobre isso, trazer mais coisas, trazer mais clarificações, porque é isso, gente. E aqui a gente não tem corte, não tem edição nesse vídeo, vai do jeito que vai mesmo.